Você vai assistir a seguir na TV Cidade Manaus mais uma produção independente. O conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, produtores e apresentadores. Redação Esportiva. Oferecimento: Tisha Comunicação Visual, Novieira Alves. Alô, amigos da Redação Esportiva, estamos começando mais um programa aqui na sua TV Cidade. Hoje destacando o Campeonato Amazonense. O FART, depois de 45 anos, conquistou o título da temporada. E também vamos fazer um resumo do que foi a temporada do futebol amazonense e o futuro do futebol amazonense para a temporada do próximo ano. Aqui conosco, nossos colegas repórteres esportivos, o André Tobias, do Amazonas em Tempo, e o Thiago Fernando, do Diário do Amazonas. Tudo bem, Thiago? É um prazer tê-lo conosco, você que também faz parte da equipe da Redação Esportiva. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui, para conversar um pouco sobre a coisa que a gente mais gosta, futebol, e o futebol da nossa terra, o futebol amazonense. Vamos debater um pouco essa temporada, debater como é que foi o primeiro semestre e o segundo, principalmente. Com certeza. Um abraço também aqui conosco, participando aqui no estúdio, o André Tobias, lá do Amazonas em Tempo. E André, como é que foi a temporada? E é um prazer tê-lo conosco aqui, você que faz parte da equipe da Redação Esportiva. Temporada que mais uma vez a gente não conseguiu o tão sonhado acesso para a Série C, mas acabou com o Campeonato Amazonense no segundo semestre também, um campeonato baixo nível técnico, um dos piores dos últimos anos. Tirou o faixa da fila. Vamos falar um pouco sobre esse ano do futebol baré. Com certeza. Vamos começar aqui o Redação Esportiva, lembrando que você, internauta, torcedor da Redação Esportiva, do futebol amazonense, também pode participar conosco por meio das nossas redes sociais. Vamos começar o programa com um resumão. Vamos fazer um resumo do que foi a temporada do futebol amazonense. Thiago Fernando, tivemos aí o Princesa na Copa do Brasil, na Série D e no Campeonato Amazonense, o Nacional em 4 competições, Copa Verde, Copa do Brasil, Série D e Amazonense, e a equipe do FART Clube, que teve a participação na Copa Verde e no Campeonato Amazonense. Como é que foi a participação das equipes em âmbito nacional e a temporada de modo geral? Bom, dividido por Copa Verde, primeiramente, o FART apostou muito na base contra o Paysandu, primeiro contra o Águia, depois por causa do jogador irregular ele ganhou a vaga do Águia e disputou com o Paysandu. Então o FART usou aquela velha tática de apostar na garotada, e colocando um ou outro jogador mais experiente, e acabou sendo eliminado pelo Paysandu. Eliminou, caiu de pé, como a gente brinca, porque foram bons jogos, mas em nenhum momento teve chance de passar. O Nacional também, O Nacional, mais um ano investindo muito, contratando jogadores de fora, técnico conhecido, rei do acesso, como a diretoria nacional gosta de chamar. E mais uma vez... no caso, caiu. Só lembrando, é Heriberto da Cunha, depois veio o Wagner Benazzi também, que tem o título de rei do acesso e no final não conseguiu nada. Pois é, os reis do acesso, ficaram pelo caminho, em nenhum momento agradaram a torcida, em nenhum momento o time dentro de campo mostrou um futebol minimamente competitivo e organizado. Foram times feios de se ver jogar, e também acabou eliminado. Na Copa do Brasil, o Nacional caiu pro gigante Dom Bosco, eliminado na Arena da Amazônia, um vexame, mais um vexame do Nacional. Lembrando, só para reforçar a tua informação, Dom Bosco, que participou da Copa lá do estado Sub-23, uma equipe formada. Eu tive a oportunidade de manter contato com a assessoria de imprensa do Dom Bosco, e que não teve grandes contratações, e que o Dom Bosco, naquela oportunidade, era comandado por um grupo de torcedores que comanda o Dom Bosco naquela oportunidade. Pois é, e o Nacional conseguiu, com um elenco que algumas pessoas falam que era uma folha de 400 mil reais, com jogadores conhecidos, com passagem para o time de Série A, Série B, conseguiu se eliminar na Arena da Amazônia. Por outro lado, o Princesa dos Solimões, mais uma vez, fez bonito. Foi eliminado para a Chapecoense, na primeira fase, mas é um time de primeira divisão. Fez boa partida dentro de casa, foi eliminado fora de casa. Em determinado momento da partida estava se classificando, mas a Chapecoense mostrou sua força, mostrou porque é um time de Série A e conseguiu avançar. Então a Princesa mais uma vez representou bem o Amazonas,
Ah, sim, com certeza. E o detalhe que o Princesa representou muito bem. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho de assessoria logo no início da temporada. O Princesa que foi muito bem naquela oportunidade com a Chapecoense no primeiro tempo lá em Manacapuru. Aí, é claro, no segundo tempo, apesar de todo o calor e todo o cansaço da equipe de Chapecó, não conseguiu resistir, mesmo não jogando com os titulares, a boa equipe da Chapecoense. No caso, André, você tem a mesma opinião do Thiago? O Thiago falou que o FAST iniciou a pré-Copa Verde, a Copa Verde, com uma equipe de jovens, né? Essa filosofia foi já para preparar para o campeonato, para as competições futuras do FAST Clube, foi uma boa ou não naquela oportunidade? Para um time que só disputaria a Copa Verde naquele momento, era a única competição que o FAST disputaria no primeiro semestre. Eu acho que a diretoria fez o que tinha que ser feito. Apostou na base, apostou na molecada, trouxe o Lima, um jogador ou outro mais experiente ali para compor o elenco, junto com o Edgley também. E jogou, caiu de pé, como o Thiago falou aqui, pro Paysandu, né? Um time de Série B, um time com uma estrutura maior, o maior time do Norte atualmente. Empatou aqui na Arena por 1-1 contra o time titular do Paysandu e em Belém perdeu de 3-0, que é absolutamente normal. Já o Nacional também até que fez uma boa Copa Verde, apesar de ter sido eliminado nas quartas de final, perdeu para o Remo mais uma vez. No jogo de Belém, o jogo da decisão da vaga, perdeu várias chances, várias oportunidades de gol e acabou ficando pelo caminho de novo. Na Copa do Brasil deu vexame, perdeu para o Dom Bosco, um time que muita gente nunca nem tinha ouvido falar, perdeu na Arena da Amazônia. O Princesa jogou de igual para igual com a Chapecoense, sem temer o adversário, empatou em Manacapuru por 1-1. Lá, em determinado momento, teve a chance até de ganhar a partida com o pênalti desperdiçado pelo Michel. Exatamente. Então, o Princesa honrou o Amazonas na Copa do Brasil, jogou muito bem a nível de atuação. O resultado, é claro, não veio, a classificação não veio, mas o Princesa Inclusive lá fora no jogo na Arena Condá, a equipe do Princesa jogou muito bem, foi muito bem elogiado pela imprensa de lá e por pouco não complicou o jogo naquela oportunidade. Por pouco não surpreendeu o time de Chapecoense, que é um time de Série A, né? Um time de maior investimento. Então o Princesa fez uma boa participação na Copa do Brasil, sim. Deixa aqui explorar um pouco mais. Thiago Fernando, vamos falar exatamente. Discutimos, analisamos Faixa Clube, Princesa e Nacional, mas principalmente o Nacional. O Nacional que teve aí um calendário cheio, foram 4 competições, Copa Verde, Copa do Brasil, Série D e o Amazonense Estadual, mas que eu considero o ano do fracasso. Heriberto da Cunha, Wagner Benazzi, depois assumiu o auxiliar técnico Alan Jorge e depois trouxeram Álvaro Miguéis, com praticamente todo o time do Atlético Acreano. Thiago Fernando, o Nacional foi a grande decepção do ano? Com certeza, a gente não tem dúvida disso, né? O Nacional mais uma vez mostrou que esse planejamento dele, que vem sendo mantido nos últimos 3 anos, de trazer muitos jogadores de fora, não apostar em poucos jogadores locais, sempre formar elencos milionários para a realidade do futebol amazonense, não está dando certo. E o André falou muito bem do jogo contra o Remo, que o Nacional perdeu lá em Belém. Foi o melhor jogo daquela fase do Heriberto da Cunha. E foi um jogo que foi eliminado. Então a gente não pode em nenhum momento elogiar esse Nacional. A diretoria... Será que foi o melhor jogo do Nacional em toda a temporada? Porque se comparar os jogos que vieram depois, né? Não, a temporada foi horrível. O torcedor nacionalino não deve se lembrar de um momento em que sentiu orgulho de ser nacionalino, de ir ao estádio e cantar apoiando seu time. Porque o Nacional passou uma temporada onde, por exemplo, foi eliminado na Amazonense na semifinal sem reagir pro Princesa. Mas, Thiago, foi um planejamento feito de uma forma errada pela diretoria. Quem contratou o Heriberto da Cunha contratou errado, poderia ter contratado outro treinador, porque o Heriberto estava 2 anos sem treinar uma equipe. O erro foi nisso aí, foi nesse ponto? Sim, a gente tem informações que o Heriberto já estava acordado desde outubro do ano passado, né? Ele já tinha estado aqui em Manaus, conversado com a diretoria, assistido algumas partidas do Nacional, e ele se mostrou um técnico antiquado, um técnico que um esquema tático antigo, jogando sempre com 3 volantes ou 2 volantes muito fixos, né? Muito fixo à frente da zaga, 2 volantes que não atacavam, não fazia distribuição do jogo e apostava no ataque rápido, no ataque veloz, que não existia.
né? Um ataque muito lento, que cadenciava demais a bola, a ligação era lenta e por isso não agradou em nenhum momento. Foram poucas partidas, é claro, acho que ele ficou no comando 12, 13 jogos e foi demitido, mas ninguém sentiu falta. E quando o Benazzi veio, trouxe alguns jogadores que ele pediu e também não conseguiu dar sequência ao seu trabalho. Ele não teve condições, eu não sei por qual motivo, se o elenco não fechou com ele, se realmente os jogadores não estavam satisfeitos aqui em Manaus, mas em nenhum momento o time encaixou e em nenhum momento o time deu esperança à torcida de avançar, tanto que caiu na série D num grupo muito fraco. Vamos lá então, finalizando esse primeiro bloco, o André Tobias vai analisar agora o Princesa do Solimões. Como é que foi o Princesa no Campeonato Brasileiro da Série D, hein, Tobias? Diferentemente do Nacional, né, que mais uma vez fracassou na Série D, o Princesa conseguiu chegar longe. Chegou até oitavas de final e por conta de um gol não avançou para as quartas, né? Acabou empatando o jogo. Na verdade, perdeu a classificação em Manacapuru. Empatou com o Atlético por 1-1 em casa e lá fora acabou perdendo de 2-1. Mas analisar o resultado, é claro, o acesso não veio, fica a frustração. Mas o desempenho da equipe, a gente não pode deixar de enaltecer. O Princesa fez uma boa Série D, até porque é um clube que está disputando apenas a sua segunda edição de Série D, né? Então, para jogar a Série D você tem que ter um pouco mais de rodagem. Ano que vem o Princesa vai para sua terceira edição e se mantiver a base tem grande chance de chegar longe de novo. E lembrando que a equipe do Princesa entrou depois daquela reformulação do Campeonato Brasileiro da Série D da CBF, né, que aumentou o número de clubes, a participação de clubes, e o Princesa entrou, ou seja, já entrou, não esperava que fosse entrar e a diretoria do Princesa teve que refazer todo o planejamento para poder colocar o Princesa na competição. Exatamente, foi isso que aconteceu. Por conta da mudança no regulamento da CBF, o Princesa acabou entrando ali de última hora, mas a diretoria trabalhou rápido e trabalhou bem. Já tinha uma base, né? Tinha uma base da Copa do Brasil, né? Fortaleceu aquele elenco, fez um elenco competitivo e conseguiu fazer uma boa participação. Tá importante, esse foi o nosso resumo geral da temporada deste ano do futebol amazonense nas competições nacionais, onde tivemos o Faixa Clube, o Princesa e o Nacional, e também do Regional. Daqui a pouco nós vamos ao nosso break, daqui a pouco no nosso segundo bloco vamos destacar a temporada deste ano do Campeonato Amazonense. Vamos fazer um resumão com a nossa seleção aqui da Redação Esportiva para você que acompanha o programa. Vamos no nosso intervalo, daqui a pouco a redação volta com você. Redação Esportiva. Oferecimento Tisha Comunicação Visual Novieira Alves. Você está na TVC, o canal local de maior audiência. Muito bem, voltando aqui no seu Redação Esportiva, vamos agora destacar o Campeonato Amazonense. 7 equipes, pouco mais de 2 meses de equipes que participaram do campeonato, e o Faixa Clube, depois de 45 anos, conquistou o título da temporada. André, vamos começar pelo Campeonato Amazonense, falar de tudo, com relação ao horário, locais de jogos, a participação do público, da televisão, jogos às 11 da manhã, enfim. E o Faixa, como é que foi essa conquista? A conquista é importante para o Faixa, né? Teve o Princesa como grande adversário na final, um time que disputou várias competições durante o ano, fez uma equipe forte, competitiva, mas o Faixa resolveu apostar na mescla de jogadores experientes com a garotada da base, provou que deu certo, né? Acho que o título importante importante valorizar o título do Faixa por conta dessa mescla e valorização de jogadores da terra. Eu fiz até algumas pesquisas e é um time que conta com 15 jogadores amazonenses, 8 da base. São 53% de jogadores do elenco todo do Faixa são amazonenses. É bom destacar que na final, muita gente fala, o time que deu valor à base, é claro, tinha 8 jogadores da base no elenco, mas durante a final, apenas 4 jogadores eram amazonenses e nenhum desses eram da base. Eu acho que é importante ressaltar isso. É um time que valorizou a base, mas não tinha atleta na final da base jogando. Deixa eu perguntar uma coisa, será que pela participação de poucas equipes no campeonato, pela incompetência de algumas equipes do campeonato, também favoreceu o Faixa Clube, ou o Faixa Clube, de uma certa forma, foi superior? Eu acho que favoreceu, mas o Faixa também provou ser superior dentro de campo, né? Apostou nos caras que já tinham passado pelo futebol amazonense, o Charles de novo, o Andrezinho, o André Luiz, jogadores que já passaram por aqui, outros experientes, Dinamite mais uma vez no meio do campo do Faixa. Então eu acho que o Faixa contratou bem, errou pouco, trouxe o Cassiano, acertou com o Robinho,
com o Spice, que jogou poucas partidas, né, só a reta final, mas também foi muito bem. O Fast errou pouco nas contratações e apostou na base, fez uma mescla interessante, por isso conseguiu esse título mais que merecido do Fast. Tá certo, Thiago Fernando, e a conquista do Fast, depois de algum tempo, depois de 4 décadas sem conquistar o título, conquistou, foi a melhor equipe do campeonato, sem dúvida alguma, os números mostram isso. Foi justo? Foi merecido o título? Justo, muito justo. Fast tinha o melhor time, fez a melhor campanha, melhor defesa, time muito equilibrado, jogadores pontuais, como o André falou, jogadores que deram equilíbrio ao time, que deram segurança na parte defensiva e que na hora do vamos ver, na hora do mata-mata, tiveram personalidade, chamaram a responsabilidade e garantiram o título. O Fast era a melhor equipe do campeonato, fez a melhor campanha e com certeza esse título foi muito justo. E outro detalhe é que o Fast, ao longo da competição, depois finalizada a primeira fase, contratou alguns jogadores do Space, né, que jogou na reta final, veio o Cassiano, que depois da entrevista, depois do jogo, ele agradeceu ao Charles Schenko, né, porque ele estava parado, segundo ele, o próprio jogador. Eu gravei, inclusive fiz a matéria para o meu portal, ele veio para Manaus, veio jogar no Fast Clube e deu certo. Não, sim, o Fast, a diretoria do Fast acertou em algumas contratações pontuais. O Robinho, um jogador muito conhecido no Pará, tem algumas passagens e que o futebol amazonense nunca tinha apostado. O Fast foi lá, pensou o Robinho, pensou o Peninha, pensou o Spice, Cassiano e montou um elenco muito bom. O Fast soube montar seu elenco. Tá certo. Vamos ter também a participação de nossos colegas da imprensa esportiva, o Sandro Pedraça, da Rádio Mix. Vamos ouvir também a participação, depoimento do nosso colega, dessa nova geração, do Sandro Pedraça, da Rádio Mix. Alô, galera do Redação Esportiva. Enfim, chegamos a mais uma final de campeonato amazonense, mais um Barezão aí, o Barezão 2016, que dá adeus, né? Vai deixando aí saudades e esperar para que o próximo ano seja sucesso. Infelizmente, esse ano o público não compareceram como nos anos anteriores, né? Faltou muito público, a presença do público. Um campeonato aí que foi disputado até a última rodada, né? Até a última rodada foi disputado o campeonato. Equipes tradicionais aí fizeram o seu trabalho, seu dever de casa, o que era esperado. A equipe do Fast Club conseguindo ser campeã após 45 anos, fazendo uma final inédita aí com o Princesa dos Solimões, né? Que fizeram um jogaço. Quem foi na Arena da Amazônia pôde conferir esse jogo. Então, chegamos a esse final. Fazendo uma pequena análise deste campeonato, sentimos a falta do Penarol, que não compareceu esse ano. O Penarol, que devido a alguns repasses, algumas burocracias que tiveram para entrar no campeonato, não pôde vir e comparecer, até caindo um pouco, porque em Itacoatiara o público era muito bom. Outra situação, Nacional Borbense monta uma equipe meio que amadora, porque entra com um propósito de vir para jogar, só jogar, apanhou de todo mundo, a gente faz aquela brincadeira, apanhou de todo mundo, mas o futebol tem essas coisas, tem que ter investimento, não pode ser assim. E desejar boa sorte, né? Agora desejar boa sorte para a equipe do Princesa dos Solimões e para a equipe do Fast Club, campeã de 2016, que serão nossos representantes no ano de 2017 no Campeonato Brasileiro Série D, Copa do Brasil e Copa Verde. Então boa sorte a essas equipes e que ano que vem esse nosso campeonato volte com tudo e seja muito melhor. Tá aí, portanto, você acompanhou o depoimento do Sandro Pedraça, participando aqui conosco na Redação Esportiva, e também você acompanha os gols do Campeonato Amazonense, os gols que fizeram parte também dessa campanha do Fast Club na competição. Nós também fizemos, justamente com toda a equipe da redação, a seleção do campeonato amazonense, o André Tobias, eu, o Thiago Fernando, o Danilo, o Anderson, enfim. Como é que ficou a seleção do Campeonato Amazonense do Redação Esportiva? A seleção do Redação ficou o goleiro Edmar, do Fast, um goleiraço. O Fast também foi muito bem, né? Trouxendo esse rapaz, muito bom goleiro. Lateral direito, João Rodrigo, acho que pelo segundo ano consecutivo. Ano passado no Nacional jogou como lateral esquerdo. Esse ano como direito, na posição de origem dele, foi muito bem pelo Princesa, muito regular. Jogou do lateral esquerdo porque o André Luiz se machucou, lembro, né? Jogou naquela partida quando o Paysandu lá na Colina, como lateral esquerdo e ficou, né? Jogou muito bem, por sinal. Exatamente. É muito seguro, né? Dá uma segurança defensiva também, só apoia na boa. A dupla de zaga, a gente colocou o Thiago Brandão do Fast, muito regular durante toda a campanha. Sami do Rio Negro também. A campanha do Rio Negro, o Sami foi um dos guerreiros do Galo, né, nessa competição. Lateral esquerdo, André Luiz, que ano passado sofreu com a contusão e abriu espaço para o João Rodrigo lá no Nacional, na lateral esquerda. Esse ano ele foi
por nossa equipe, escolhido o melhor lateral esquerdo da competição. Nossa dupla de volante, Alan Bahia, do Rio Negro também, fez um campeonato muito bom. E o Roberto Dinamite, do Fache. Na meia, na criação, a gente elegeu 2 jogadores do Fache, que é o Robinho e o Peninha, bons jogadores também. E o ataque é formado pelo Jefferson, artilheiro do campeonato, com 9 gols, e o Branco, jogador do Rio Negro, que quando chegou ajudou muito aí o Lana a levar esse Rio Negro até semifinais do Campeonato Amazonense. Deixa aqui perguntar para o Thiago Fernando. Thiago, essa mesma seleção, teve alguma ressalva aí de alguma posição de outro jogador? Como é que ficou também, na tua opinião? Não, a seleção que a gente escolheu foi justamente essa. Alguns jogadores tiveram 2-1, 3-1 no voto, né? O Pablo, goleiro do Rio Negro, também merece muito destaque. Um goleiro que salvou fez milagre, muito o né? Rio Negro. Essa equipe do Rio Negro guerreira, né? Outros jogadores também. O Thiago Spice, por que não foi escolhido? Tinha apenas 4 partidas no campeonato, uma competição turno, retorno, já faz a classificatória, semifinal, final, apenas 4 partidas, a gente não podia colocar ele na seleção, né? Outro jogador também, o Joel do Nacional, volante. Se tem algumas coisas que a gente tem que listar do Nacional, né? A gente pode colocar que o goleiro foi bom, né? Foi um bom goleiro. E a gente podia colocar um ou outro atacante, mas essa é a seleção mesmo, né? E uma coisa que pode causar também uma pequena bate-boca, controvérsia, é o treinador. A gente escolheu a Derbaulana. Sim, eu ia já perguntar. Então o treinador foi a Derbaulana. Por quê? Aí você vai, o torcedor, o internauta que acompanha a redação esportiva, e o João Carlos Cavalo, que foi o técnico campeão. Vamos lá, a nossa justificativa. Não, pois é. Cavalo, parabéns pelo título, parabéns pela equipe que montou, o esquema tático. Porém, o que o Lana fez com esse Rio Negro, com as limitações, apenas o Lana faria isso. Apenas o Lana faria fazer esse time jogar. Não teria outro treinador que conseguiria esse milagre, né? Fazer os jogadores acreditar no projeto, sem treinamento, faltando às vezes um campo, muitas condições, e o Lana conseguiu isso, né? Então a gente já ouviu até outras pessoas falando sobre isso. Ah, sim, com certeza. Eu também voto no Lana. O João Carlos Cavalo é meu colega de infância. A gente estudou lá no Estelita, Zona Sul de Manaus. Ele morava na colônia, mora no Educandos até hoje. E o João Carlos Cavalo, com todo o respeito, merecedor técnico campeoníssimo, de parabéns, que entra para a história do Fast Clube. Mas, André, o Lana fez milagre. O Lana realmente nota 10. Eu assino embaixo tudo que o Thiago Fernando falou. Eu também assino. Para resumir a escolha do Lana, o Lana fez muito com pouco. Ele tinha um elenco limitado em mãos, repleto de problemas. Ele não tirou nem leite de pedra, ele tirou vinho de pedra. E ele conseguiu fazer o Rio Negro chegar à semifinal, né? Superando o São Raimundo aí, que guardou a vaga para o Rio Negro ali na 4ª colocação. Mas vamos continuar com a nossa seleção aqui. Vamos lá. A gente também elegeu o craque do campeonato, Jefferson, artilheiro. Diferente da seleção da FAF, que elegeu o Ronan, né? A gente não elegeu o Ronan porque o Ronan não foi titular em nenhum jogo do FAF durante a campanha. Ele entrou durante os jogos, é diferente, né? Ele entrou durante a maioria dos jogos, mas não começou como titular. Então a gente elegeu o Jefferson pela regularidade e pela titularidade que ele teve durante a competição. É o critério da redação esportiva em relação ao que teve de seleções aí por outros meios de comunicação, inclusive pela federação, que é a entidade promotora do evento. Exatamente. E a revelação do campeonato, a gente escolheu o Guigui também, que fez uma boa participação, fez alguns jogos de titular. Na verdade, ele participou de 6 partidas, né? De 7 partidas, 6 como titular e uma ele entrou no decorrer do jogo. Então ele fez um bom campeonato, é um excelente zagueiro, um menino que tem tudo para dar frutos aí pro Fast. Tá aí, portanto, essa seleção da redação esportiva, você acompanhou aqui. Agora vamos destacar um pouco o Campeonato Amazonense, aqui com o Thiago. Thiago, algumas questões, público pouco, horário, segundo semestre, enfim, o Campeonato Amazonense no centenário foi um exemplo a não ser seguido nunca mais? Com certeza, um campeonato desse não pode acontecer nunca mais no Amazonas e em nenhum estado do mundo. É um modelo que não pode acontecer. A desculpa do segundo semestre era mais investimento, uma melhor estrutura, e isso não teve no momento. A partir das 11 horas da manhã no sábado, a gente está em Manaus, a gente não está numa cidade que venta, uma cidade fria, não. A gente está em Manaus, que é um calor e público vergonhoso. Eu fiz uma matéria pro Vencer, pro Diário, que o público amazonense chegou a ter estágio na arena, a arena chegou a ter público de 50 pessoas. 11 horas da manhã no sábado. Isso é vergonhoso.
50 pessoas, a gente vê em um futebol de pelada, a gente vê mais de 300 pessoas acompanhando uma partida de pelada. Então isso é vergonhoso. Sim, com certeza. André, além dessa questão do Thiago Fernando, você também concorda? Lembrando, viu, Thiago, aos internautas e telespectadores da Redação Esportiva, que também houve a realização do Torneio Olímpico de Futebol Masculino e Feminino, também foi um dispositivo que foi usado em relação para o Campeonato Amazonense realizado no segundo semestre. Também você concorda? Tem outro detalhe também a acrescentar com relação a isso? Além do torneio olímpico, também as outras justificativas era por conta de no segundo semestre daria tempo para correr atrás de patrocínio, de investimento, e foi o que não aconteceu. E aconteceu foi feito tudo ao contrário, tudo né? Tudo ao contrário. A gente viu equipes com um nível técnico muito abaixo dos últimos anos, a torcida participando muito pouco em relação às últimas temporadas também. Tá certo que os nossos estádios não vivem lotados, mas nesse ano o público foi ainda menor. E horário às 11 horas também, jogo às 11 horas no sábado, é muito complicado. Então esse ano a gente pode dizer que maltrataram bastante o torcedor amazonense. Alguns guerreiros sobreviveram e firme e forte seguiram suas equipes, mas o que o torcedor foi maltratado esse ano foi demais. Realmente, não somente o torcedor, a imprensa maltrataram o futebol amazonense de modo geral com a realização do Campeonato Amazonense no segundo semestre. Bem, finalizamos o segundo bloco, daqui a pouco vamos voltar destacando o futuro do futebol amazonense para a próxima temporada. Vamos ter aí o Nacional na Copa Verde, o Campeonato Amazonense, o Fast Clube em 4 competições e o Princesa também, além do Campeonato Amazonense em competições nacionais. Daqui a pouco vamos voltar aqui no seu Redação Esportiva, destacando com você. Redação Esportiva. Oferecimento: Tisha Comunicação Visual, Novieira Alves. Você está na TVC, o canal local de maior audiência. Muito bem, voltando aqui no seu Redação Esportiva, com nossos colegas jornalistas esportivos, o André Tobias, do Amazonas em Tempo, e o Thiago Fernando, do Diário do Amazonas. E aí, Thiago, vamos agora destacar o futuro do futebol amazonense para a próxima temporada. Nacional na Copa Verde, Campeonato Amazonense, e o Princesa na Copa do Brasil e Série D e Campeonato Amazonense e o Fast Clube em 4 competições. E agora, como é que fica a participação das equipes nas competições? Bom, eu acredito que Fast e Princesa irão manter esses elencos, né? Farão contratações pontuais aqui, acharão um meia de ligação, volante para cada equipe. O Princesa vai atrás de um zagueiro. Eles vão tentar se reforçar nos setores mais carentes das suas equipes, né? O Nacional não, o Nacional, sendo nacional como sempre, vai trazer um elenco todo novo, diretoria nova, provavelmente. Não tem base mesmo, né? Não tem base. E se manter a base foi um fracasso esse ano, não tem como manter ano que vem. Não tem. E também não aproveita garotos locais, não aproveitam jogadores revelados pelo clube. Então o Nacional provavelmente é um time novo. Mas os outros 2 finalistas do Campeonato Amazonense provavelmente irão apostar em contratações pontuais. Talvez ele aproveite os jogadores que se destacaram no Campeonato Amazonense. Alan Bahia é uma contratação que pode caber em qualquer um deles, não sei. É um meio campo que tem bastante experiência, pode dar um toque de bola em determinadas partidas, pode ser importante, né? Mas eu acho que vai ser isso. André, o Fast Clube tem 4 competições, o Nacional aí tem uma Nacional, vai disputar Copa Verde, e o Princesa aí vai também participar das competições. E o Fast Clube? Vamos enfatizar o Fast Clube. O que ele deve fazer? Planejamento, já avisando a próxima temporada, que vai ter um calendário bem cheio. Ressaltar alguns dados aqui, que a última vez que o Fast disputou um campeonato brasileiro foi a Série C em 2008, quando o time ainda era Fast Taquatiara, ainda era sediado na cidade do interior. Só lembrando, o célebre jogo entre Fast e Bahia, eu estava lá no Flora de Mendonça, casa cheia, completamente lotado, estava lá, eu acompanhei esse jogo pela Rio Mar. Será a primeira vez do Fast disputando a Série D, né? A competição que foi criada em 2009, de lá para cá o Rolo Compressor ainda não tinha se classificado para disputar essa competição. E Copa do Brasil, desde 2013 que o Fast não disputa. Então é o retorno aí do tricolor, às competições nacionais. Vamos ver como é que a diretoria vai trabalhar esse elenco. Precisa montar um elenco forte, competitivo, já que são 4 competições, né? Copa Verde, Série D, Copa do Brasil e Amazonense. Eu acho que o Nacional, como o Thiago falou, mais uma vez, trazendo um elenco todo novo, de um técnico novo. Então, mais um rei do acesso, quem sabe, aí vindo para o Nacional. E o Princesa é manter a base, como sempre vem fazendo nas últimas temporadas, fazer algumas contratações pontuais, investindo em atletas com passagem pelo futebol local, como já fez e vem dando certo, né?
Então eu acredito que o futebol amazonense vai ter 2 grandes representantes ano que vem na Série D, que é o Faixa e o Princesa, e o Nacional aí na pré-Copa Verde. Ah, sim, com certeza. E as equipes que irão participar em âmbito nacional das competições e também, é claro, do Campeonato Amazonense, já confirmado, o presidente da FAF de Sica, Valério Tomás, já afirmou que o estadual será no primeiro semestre do próximo ano. Só que já agradecer a presença do Thiago Fernando, lá do Diário do Amazonas. Muito obrigado, Thiago, pela sua participação, faz parte da equipe do Redação Esportiva. E só para finalizar, sua consideração final, como é a mensagem que fica, né, depois de finalizada a temporada do futebol amazonense. Bom, agradeço o convite, né? Tá aqui conversando sobre o nosso futebol e comemoro a Amazonense no primeiro semestre, pois assim os times que estão disputando a todas as copas, né, terão ritmo, poderão testar seus jogadores, verem as carências e não aconteceu esse ano, né? Eles chegarem na Série D sem ritmo de jogo, sem entrosamento e acabando tendo que ganhar isso durante as partidas. Muito bem, valeu, Thiago, obrigado pela sua participação. André, sua mensagem, obrigado pela tua participação lá do Amazonas em Tempo. Obrigado mais uma vez aí à redação por estar participando aqui no estúdio, minha segunda vez aqui. Acredito que é mais ou menos isso que o Thiago falou mesmo, o campeonato. Acho que um fato que a gente tem que comemorar muito esse ano é que a gente teve 15 jogadores amazonenses campeões estaduais. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso, apesar do fracasso do torneio no segundo semestre. Eu acho que é um fato que a gente pode ressaltar, que a gente tem bons atletas, tem valores importantes aqui. O FASH deu oportunidade para esses jogadores e eles conseguiram tirar o time da fila aí. Com certeza. Muito bem, obrigado ao Thiago Fernando do Diário do Amazonas e o André Tobias do Amazonas em Tempo. Nós destacamos, fizemos um resumo, falamos tudo, discutimos, analisamos e debatemos sobre o futebol amazonense desse ano e da próxima temporada. Que fica a lição aos dirigentes que não souberam planejar, que não souberam fazer o seu planejamento de poder contratar jogadores pontuais, jogadores que possam contribuir para o futebol amazonense. Porque quem sofre com incompetência, com elencos mal formados, não é nós da imprensa, porque nós da imprensa a gente não contrata, não perde gol e muito menos comete erros dentro de campo. O que nós fazemos é analisar de uma forma coerente e altamente profissional. E a você da redação, muito obrigado ao Anderson, ao Danilo e toda a equipe. Você acompanhou aqui conosco na sua TV Cidade mais uma edição do Redação Esportiva. Participe conosco aí na telinha das nossas redes sociais. A você, ouvinte, internauta, telespectador, muito obrigado e até a próxima edição do Redação. Até lá.